Boa tarde, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Então, vamos começar a nossa aula de hoje. Tá falando aqui aula 6, é porque eu estou trocando um pouquinho a ordem das coisas. Na verdade, eu tô adiantando o conteúdo de uma aula, um assunto para frente, estou puxando logo, porque a gente ainda não está com a plataforma. Eu acho que eu consigo terminar a plataforma para a gente ter ela para desenvolver até a semana que vem, para vocês poderem começar a trabalhar lá na plataforma, que é onde vocês vão fazer trabalho e esse tipo de coisa. Mas hoje a gente vai falar sobre herança e polimorfismo. Vai puxar esse conteúdo um pouquinho para trás, aí depois a gente volta. Acho que, se eu não me engano, o conteúdo que tinha antes disso lá na ementa era sobre organização de projeto em Python. Isso é melhor a gente fazer lá na plataforma, que vocês vão poder criar vários arquivos, coisa que no Colab a gente não consegue. Tá? Tudo certo com as listas das duas primeiras semanas? Todo mundo conseguiu entregar? Alguém ainda está... Se alguém ainda tiver pendente, por favor, tente entregar o quanto antes. Qualquer dúvida que tenha ainda, me mandou uma mensagem. E vamos começar com o conteúdo da aula de hoje. Então, hoje, como eu falei, a gente vai falar de herança, que é uma das formas mais importantes aí de relação entre classes. E o que é herança? Herança, ela é uma relação de especialização e de abstração. Então, a gente usa muito essa expressão que a herança é uma relação do tipo... Ela é uma relação do tipo E1, ou seja, a subclasse E1 da superclasse. Onde a subclasse é uma especialização da superclasse. Então, lembrando lá o exemplo da primeira aula, a gente tinha que, no final eu falei rapidamente sobre herança, e o exemplo que eu dei, a gente tinha lá a maçã e a laranja, e eu criei uma superclasse fruta, e eu falei que a maçã é uma fruta, a laranja é uma fruta. Então, quando eu ponho uma herança, eu estou dizendo que a subclasse é alguma coisa da superclasse, é uma especialização da superclasse. E da mesma maneira, se você analisar a relação pelo outro lado, a superclasse é uma abstração da subclasse. A fruta é uma abstração de laranja, é um nível acima de abstração. Laranja é uma fruta específica, fruta é a abstração de laranja, certo? Quais são os dois tipos comuns de herança, e é o que a gente vai ver no Python? A gente tem a herança simples, que é uma classe, ela deriva de uma única superclasse, de uma única classe base, é o tipo mais comum de herança, e a gente tem a herança múltipla, onde uma classe pode herdar atributos e métodos de mais de uma classe. Então, você pode ter esses dois tipos de herança, sim. O que a gente viu lá, da maçã herdando de fruta e da laranja herdando de fruta, é uma herança simples, que cada uma das classes só herdava de uma única outra classe, que era a classe fruta. Mas hoje a gente vai ver alguns exemplos de herança múltipla e também, principalmente, por que vocês não devem contar muito com herança múltipla. A herança múltipla você deve usar em situações muito específicas. Então, eu tenho um exemplo aqui. A gente pode ir lá para o Colab, se vocês quiserem. Cadê? A gente pode ir lá para o Colab. Eu vou baixar esse notebook aqui e mandar rapidinho para vocês, que aí vocês podem ir executando esses exemplos conforme eu vou usando eles também. Vou mandar na sala de aula mesmo.
Devia ter mandado antes. Pronto, tá no Classroom esse notebook aqui que eu estou usando. Quem tiver aí no computador quiser acompanhando enquanto eu vou mostrando os exemplos, e a gente vai editar algumas coisas aqui, então podem ficar à vontade aí para baixar lá do Classroom e acompanhando. Então, a gente tem aqui um exemplo, a gente tem uma superclasse, que é a superclasse animal, e essa superclasse, ela guarda o nome daquele animal, e a gente tem um método aqui na classe animal que não faz nada. Um método falar, que ele não faz nada. E aí a gente tem duas subclasses que herdam essa superclasse animal, que é o cachorro, e aí aqui ele redefine o método falar com latido, e a subclasse gato, que também herda da classe animal, que redefine a classe, o método falar com miado. E aí, se a gente rodar esse código, a gente vai definir aqui um cachorro, que é o Rex, imprimir o nome dele, chamar o método falar dele, depois criar o gato Félix, imprimir o nome dele e chamar o método falar dele. Então, você vê aqui que quando eu chamei o falar do Rex, deu aqui au, deu latido. Quando eu chamei o falar do gato, do Félix, deu aqui miau. Então, esse aqui é a estrutura básica de herança simples, certo? E aí, nisso, a gente pode começar a entrar com alguns conceitos aí importantes envolvidos com a herança, como uma coisa que a gente acabou de ver aí nesse exemplo de código, que é a sobrescrita de métodos. Então, quando a gente tinha definido aqui no animal o método falar, mas a partir do momento que você define de novo o método com o mesmo nome na subclasse, você está sobrescrevendo esse método da superclasse. Quando você chama o método da subclasse, mesmo que eu coloque aqui para fazer alguma coisa, vamos editar aqui, eu vou pôr aqui animal não definido. Tá? Aqui é a classe falar da classe animal, ela faz esse print animal não definido. Mas como eu defini aqui de novo o método falar, tanto no cachorro quanto no gato, quando eu chamo em um dos dois, eu não vou executar esse método aqui da superclasse. Então, se eu pôr ele aqui para executar de novo, ó, a saída continua a mesma. Mesmo eu tendo colocado alguma coisa aqui na classe, no método falar da classe animal, eu não executo esse método porque ele está sendo sobrescrito pelas subclasses. Então, toda vez que eu defino um método que já existia na superclasse, eu defino ele de novo na subclasse, eu estou sobrescrevendo ele na subclasse e eu não executo mais o método da superclasse. Se eu criar um outro método aqui, vamos criar o método andar. Self, eu vou pôr aqui nesse método andar, eu vou dar um print, self.nome está andando, tá? O método andar, eu não estou sobrescrevendo ele. Então, quando eu chamo aqui, ó, dog.andar, eu estou chamando o método da superclasse. Estou chamando esse aqui. Mas o método falar, esse aqui, o método, no caso aqui eu não estou usando o print, né? Eu estou dando um return. Voltando aqui, beleza. Então, o método andar, eu estou chamando ele da superclasse, porque eu não sobrescrevi ele na subclasse. O método falar, eu sobrescrevi ele na subclasse, então eu estou chamando a versão da subclasse. Alguma dúvida disso? Então, sempre que você redefine o método na subclasse com o mesmo nome, você sobrescreve ele. Se você não sobrescrever, você ainda pode chamar o método original da superclasse. Então, quando uma subclasse possui um método com o mesmo nome que o método da superclasse, dizemos que o método da superclasse está sobrescrevendo
o método da superclasse. Isso permite que a subclasse ofereça uma implementação específica do método diferente da fornecida pela superclasse. É o exemplo aqui. Cachorro, ele tem um jeito específico de falar. O falar dele é o latido. Então, ele implementa aqui o falar específico do cachorro e o falar específico do gato. Aí traz um outro exemplo aqui que faz basicamente a mesma coisa. Então, aqui, quando você tem a classe genérica animal, ele retornava só o animal faz um som, e aqui no cachorro, retorna o cachorro late. E aí, quando você chama o método falar de um animal, ele retorna o original. Quando você vem aqui para o cachorro, faz cachorro quando falar, você sobrescrever o método e vai usar o método específico do cachorro. E aí você me fala, e se eu quisesse chamar o método original da superclasse? Tem como? Tem. Ainda tem como chamar o método original da superclasse. Como que a gente faz para chamar esse método original? A gente usa a função super, tá? A função super, dentro de uma subclasse, ela é uma referência à superclasse. Então, você pode usar ela para chamar métodos da superclasse. Como? Dessa forma aqui. Vamos lá para o Colab. Então, eu tenho aqui, de novo, a classe animal. E aí, dentro da classe animal, eu tenho o método init, que guarda o nome do animal. Veja que aqui agora eu estou usando tipagem. Estou fazendo o type hinting aqui para fazer tipagem, mas é basicamente a mesma coisa que a gente tinha aqui originalmente na init da animal. E aí eu guardo esse nome dentro da init do animal, eu guardo esse nome. Só que aí eu tenho a subclasse cachorro, que agora na subclasse cachorro, além do nome, eu quero poder guardar também a raça desse cachorro, tá? Só que a classe animal já guardava o nome para mim, então eu não preciso guardar o nome aqui de baixo de novo. O que eu posso fazer? Eu posso chamar o init da super. Então eu ponho aqui super, abre e fecha parênteses. Lembra que essa super é uma função, ela não é o objeto diretamente, não é que nem o self é o objeto, então eu não preciso pôr parênteses. A super não, a super para acessar o método da superclasse, ela tem que ser executada a função. Então, você vai super, abre e fecha parênteses, para chamar a função super, e aí aqui eu posso chamar a init da superclasse. E aí, quando eu executo isso aqui, ele vai executar esse método aqui da superclasse. E aí, depois eu faço o que eu tiver de fazer especificamente da minha classe, que é, por exemplo, guardar a raça. E aí, quando eu executo isso, o bicho, um animal qualquer, eu guardo só o nome, mas se eu pegar um cachorro, na mesma linha, um cachorro, eu vou ter que passar o nome e a raça desse cachorro. Tá? Deu para entender o que está acontecendo aqui quando você usa a função super? Alguma dúvida disso? A gente está fluindo bem. Tá? Nenhuma dúvida, então vamos continuar. Tá? E aí, agora, quando a gente tem... Como é que a gente pode fazer herança múltipla? A gente já viu herança simples. Herança simples, de fato, é bem simples. As únicas coisas que você precisa se preocupar quando você está fazendo herança simples é com sobrescrita de métodos e como chamar métodos da superclasse quando você faz sobrescrita. Mas aí, quando a gente entra para herança múltipla, o negócio já fica um pouquinho mais complicado. De que maneira? Primeiro, vou dar esse aviso aqui bem grande. Se você acha que você precisa de herança múltipla, é porque provavelmente você não precisa. Se você
acha que precisa, porque você não precisa. Você só vai precisar mesmo de herança múltipla se você tiver certeza que você precisa. É uma coisa assim que você tem que tomar bastante cuidado e usar realmente quando você tiver certeza. Não. Nesse caso, a melhor solução é uma herança múltipla, porque herança múltipla pode causar muita confusão no seu código muito rápido. Então, o que é herança múltipla? Assustando primeiro, agora vamos destrinchar e tentar entender qual é o mistério aí da herança múltipla. Na herança múltipla, uma classe pode herdar atributos e métodos de mais de uma classe base. No lugar de você ter uma superclasse, no exemplo aqui do cachorro e do animal, você pode ter mais de uma superclasse. O Python possui herança múltipla, mas o uso da mesma implica em cuidados extras necessários e não é encorajado. Tá? Quando que se usaria herança múltipla? Compartilhamento de funcionalidade, você poderia usar para permitir que uma classe reutilize métodos e atributos de mais de uma classe base. Isso, mais especificamente, é bastante usado na forma de mixins. A gente vai falar mais de mixins no final do curso, mas mixins é um padrão de projeto que a gente tem para lidar com orientação a objetos, que você cria classes pequenas focadas em uma funcionalidade específica. E aí você usa esses mixins para estender a funcionalidade de outras classes. E também é bastante usado, a herança múltipla é bastante usado em desenvolvimento de frameworks e bibliotecas de grande porte. É uma ferramenta muito útil para você fazer um código flexível extensivo, mas tem que ser usado com cuidado. Então, aqui a gente tem um exemplo bem simplesinho de uma herança múltipla. Então, se a gente... Eu não acho que eu tenho esse exemplo aqui. Não, tenho não. A gente pode copiar ele rapidinho. Pode fazer aqui. Def, como é que foi o nome que eu dei? Base 1. Def não. Class, def, método 1, self. Daí que eu vou herdar das duas, da base 1 e da base 2. Não preciso nem pôr nada aqui nessa classe. Se eu crio um objeto dessa subclasse, eu posso usar os métodos das duas classes base. Então, aqui, mesmo esse sub aqui sendo da subclasse, ele possui nele o método das duas subclasses. Quando você não tem conflito aqui de métodos, é tranquilo. Não tem muita coisa que se preocupar, não. Os métodos aqui são todos independentes, ninguém tem mesmo nome, ninguém compartilha o mesmo atributo, então tá tranquilo, não tem muita coisa que eu precise me preocupar. Nesse exemplo básico aqui de herança múltipla. Aqui tem um outro exemplo, que eu também acho que eu não tenho... eu não tenho ele aqui. Esse é um pouquinho mais comprido. Deixa eu ver se eu acho ele aqui rapidinho. Então, aqui, analisando aqui esse código, a gente tem essa classe animal, a gente tem o init e o andar. A gente pode... Eu tenho um código aqui que está bem parecido. Cadê? Eu tinha feito alguma coisa com andar? Tinha. Está bem parecido aqui. Então, aqui eu tenho uma superclasse, que é a superclasse animal, e aí na superclasse animal a gente tem esse método andar. Só que aí eu quero criar uma especialização do animal, quero criar uma águia, que a águia ela também voa. Então, o que eu posso fazer para modelar esse ato de voar
sendo que eu não quero implementar dentro da águia, porque eu também tenho outros animais que também são voadores. A águia não é o único animal voador. Como que eu posso fazer isso? Eu posso criar essa classe voador e pôr dentro dessa classe todos os métodos específicos, os métodos e atributos específicos de animais voadores. Então, eu tenho a classe base animal e eu tenho uma segunda classe que estende essa classe base. E aí, quando eu quiser criar um animal voador, eu herdo das duas. Isso aqui é um possível uso para herança múltipla. Então, aqui, quando eu crio uma águia, ela vai ter o método andar e ela vai ter o método voar. Isso aqui é um mixin. Eu não vou explicar nada além disso sobre mixin. Mixin não é o assunto da aula de hoje. O assunto da aula de hoje é herança múltipla, mas isso aqui é a maneira de fazer um mixin. Você cria uma funcionalidade específica com a classe mixin, e aí herda uma classe base, que vai ser a base do seu objeto, mais os mixins relevantes ali para aquele objeto. Só que aqui, de novo, eu não tenho nenhum conflito aqui de métodos. Nenhum método aqui está com o mesmo nome, então até aqui está tranquilo. Eu não preciso me preocupar. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Então, estamos indo bem. Nesse ritmo aqui, a gente acaba o conteúdo antes do intervalo do conteúdo da aula de hoje. Aí a gente vai fazer umas coisas práticas na segunda metade, se a gente acabar rápido com o conteúdo. O problema maior de herança múltipla é o chamado problema do diamante, tá? Então, você pode ter conflitos aí de herança quando você tem heranças aí com formato desse aqui. Você tem uma superclasse, e aí você tem duas classes que herdam dessa superclasse, e você tem uma quarta classe que herda dessas duas. A hora que você vai procurar os métodos de todas as superclasses, você vai chegar aqui na classe original, nessa classe 1, mais de uma vez. Isso pode levar aí a ambiguidades da sequência dos métodos das superclasses e quais métodos das superclasses você deve chamar em cada situação. O Python, especificamente, para resolver esse problema, ele usa o que ele chama de MRO, o Method Resolution Order. Ele tem uma hierarquia clara, uma regra clara, que ele sempre vai acessar os métodos com a função super na seguinte ordem, que é aqui, sempre começa pela própria classe, em seguida vai a classe de base da esquerda para a direita, que conforme você define, ó, da esquerda para a direita. Se uma classe de base já foi considerada, então ele guarda esse resultado. Por exemplo, aqui, essa classe 1, quando você acessa aqui pela classe 2, você chega na classe 1. Então, quando você vier aqui pela classe 3, ele registra que ele já acessou o método aqui dessa classe 1 e não roda ele de novo. Em outra branch da árvore de herança, ela será ignorada. Então, essa é a sequência do Python, e a gente consegue enxergar isso no próprio com código. Eu tenho um exemplo aqui, exatamente aquele exemplo lá daquele esqueminha, só que eu dei outro nome. Isso aqui seria A, B, C e D. Aqui no meu exemplo, tenho A, aí a B herda do A, o C herda do A, e a D herda do B e do C. Quando eu executar só na D, aqui D.método, a D não tem método, então ele vem aqui da esquerda para a direita. Então ele vai chamar aqui o método da B. Chamou aqui o método da B, bonitinho, só executou o da B. Vamos agora ele para chamar o supers antes. Eu vou tirar esse return aqui. Deixa eu mudar um pouquinho aqui esse código para ficar mais óbvio. Eu vou pôr esse aqui no D também. E aí eu vou pôr aqui. Depois de eu imprimir onde eu estou,
eu vou chamar ele da super. E vou fazer isso aqui em todos. Menos no A, porque o A não tem super. E olha, que sequência vocês acham que vai dar? Pensando nisso aqui, ó, começa na própria classe, vá para a classe de base da esquerda para a direita, e se uma classe base já foi considerada, ela vai ser ignorada. Dado esse algoritmo, o que vocês acham que vai dar quando eu executar esse código aqui agora? Ele vai imprimir as 4 letras. Eu quero saber que ordem que ele vai imprimir. Então, ele vai chamar primeiro da D. Vamos alterar aqui, tem que ser D. Então, primeiro a própria classe. Então, ele primeiro vai chamar D, e aí ele vai da esquerda para a direita, chamando as supers de cada superclasse. Então, ele vai chamar o da B, aí ele vai imprimir o B depois. Aí que dentro do B, ele vai chamar o super do B, que é o A, então ele vai imprimir o A. E aí aqui acabou, não tem mais nada para chamar. Ele volta aqui para D. Qual que é o próximo na D? É o C. Aí ele vai chamar o C, vai imprimir aqui C, e vai tentar chamar o super do C. Mas quem é o super do C? É o A. Só que o A já foi chamado. E aí ele não chama de novo. Então, quando eu executar isso aqui, ele vai imprimir para mim DBAC. Então, vamos ver se eu estou certo. DB, tá, ok. Não é DBCA. Eu interpretei errado o algoritmo. Então, ele chama todos de cada nível antes de chamar o nível de cima. Então, achamos aí, eu interpretei de uma maneira e não era. Então, o A ele acaba chamando por último mesmo. Eu estava achando estranho isso do A ser chamado no meio. Faz mais sentido ser DBCA mesmo, mas a interpretação que eu fiz dessa descrição aqui estava errada. Então, ele chama o método da própria classe, chama o método de todas as superclasses dele na ordem da esquerda para a direita, e aí se alguma superclasse dele chamar o super dele, um nível acima, ele chama depois que executou todo mundo em um nível. Sim, ele executa cada linha da árvore de herança da esquerda para a direita nessa ordem que está definido. Pode falar, Sofia. Seria por isso que tem um nono no final, né? Porque ele tenta chamar a superclasse A de novo, só que ela já foi chamada antes, né? Aí ela Pois é, não era... Vou tentar uma coisa aqui. Tirar isso aqui, ver o que ele vai dar. É porque ele tenta chamar mais alguém do outro lado? O none é porque eu tô dando print. Se fosse return, então é só... Entendi. Então é melhor usar o return do que o print nesse tipo de caso? Você em geral, você nunca usa print dentro de função ou método, tá? É uma boa prática nunca chamar print dentro de função ou método. Isso aqui eu só fiz dessa maneira para ficar mais claro a ordem. Porque se eu não fizesse assim, se eu usasse o return, a ordem ia vir invertida. Você vê, ele de fato só chama o A uma vez, tá? Aquele none não é porque ele está chamando o A 2 vezes, não. Aquele none é porque eu estava dando print do retorno desse método e aqui eu não estou retornando mais nada. Entendi. Mas ele fala, então tá certo, ele só chama o A uma vez, ele não chama duas, não. Mas ele vai chamando cada nível aí da hierarquia horizontalmente de cada vez, seguindo a ordem aqui com que elas foram declaradas. Tá? E a gente pode checar isso. Tá? Existe um método, toda classe no Python, na verdade, ele herda automaticamente de uma superclasse genérica do Python. E essa superclasse tem alguns métodos aí para ajudar a gente. Um deles é esse método MRO. Esse método MRO vai dizer para a gente justamente essa ordem, essa hierarquia, essa ordem de execução, se eu sair executando super dentro de cada método ali dela. Então, a hierarquia de execução da classe D é a própria classe D primeiro, depois a classe B, depois a classe C,
e depois a classe A. E, por último, a classe objeto, que é aquela classe que eu falei, genérica do Python, que todo objeto herda dela. Todo objeto herda dessa classe no Python. Isso diz também para a gente, a partir do momento que eu tenho uma sobrescrita de métodos, quem que ele vai chamar, que hierarquia que ele vai conferir se eu tenho sobrescrita de métodos ou não. Então, se eu tirar aqui, vamos supor que eu tirei aqui o método da classe D. Quem que ele vai chamar primeiro agora? Eu não tenho mais método na classe D. De quem que ele vai chamar primeiro? Depois do D. Ele chama do B. Então, se eu pôr aqui, ele vai chamar do B. Se eu apago o B, eu apago o método do B, ele passa a chamar do C. Então, ele dá também esse MRO, ele dá também a hierarquia para você caçar o método quando você tem situação de sobrescrita de métodos, tá? Tranquilo? Outra consideração, argumentos, tá? Quando como você eu acho que não está muito bem escrito aqui dessa maneira que está aqui nesse slide. Vamos ver aqui na prática. Vou pegar o exemplo aqui, esse exemplo. Vou copiar ele. Vejam só que quando eu chamo a init do cachorro, ela aceita 2 argumentos, 2 parâmetros. E a init do animal só aceita 1. O que ele está dizendo lá é que você tem que ficar de olho, inclusive quando você vai chamar super com herança múltipla. Eu acho que é isso que ele está dizendo aqui. Beleza. Acho que eu entendi o que ele está falando aqui. Vamos um passo de cada vez. Então, quando eu chamo a super, eu tenho que passar os argumentos na forma que a classe aqui, a superclasse, ela aceita. Então, eu estou chamando a init aqui da superclasse. Tá? Aqui está. Deu para entender isso? Quando eu chamo essa init aqui, eu estou chamando essa init. Então, eu tenho que passar um argumento para ela, porque é o que ela recebe. Aí, o que acontece se eu tiver uma herança múltipla? Vou criar aqui de novo o voador, só que aqui agora eu vou dar vou pôr uma init na voador. E na init de voador eu não preciso pôr nada, eu só preciso inicializar no altitude máxima aqui, vou pôr 10.000. Tá? Se eu for instanciar uma águia aqui, esse código vai funcionar? Quando eu chamar no que vocês viram até agora, quando eu chamar, então vamos lá. Quando eu chamar aqui esse método de inicialização dessa classe águia, ele vai entrar aqui no init. E a init, de fato, recebe o parâmetro, o argumento nome. Quando eu chamar aqui a super, o que ele vai chamar? Ele vai chamar daqui do voador, ou ele vai chamar do animal, ou ele vai chamar os dois? Qual deles que ele vai chamar? Ele vai chamar os dois. Beleza. Se eu mandar executar esse código aqui do jeito que está, ele vai executar ou vai dar erro? Por que ele vai dar erro? Porque ele vai chamar o nome 2 vezes? Não, ele vai dar erro porque a init aqui do voador não aceita nenhum parâmetro. Mas eu estou passando um parâmetro aqui. Quando eu chamo a init da super, eu estou passando um parâmetro. Tá? Então, o problema está nisso aqui. Se eu tentar executar, ele vai dizer que voador... ele executou. Não era para dar erro. Porque eu não... o que eu acho que está acontecendo é que ele está dando um erro silencioso. Vamos tentar aqui de novo. Acho que eu sei qual que é o problema. Não, na verdade, aqui... Não era para...
Tá vendo? Esse é o motivo que a gente fala repete aqui essa frase de novo. Se você acha que você precisa de herança múltipla, provavelmente você está errado. Porque é confuso, o negócio é bem confuso e é muito... Tem hora que fica muito difícil de entender o que seu código está fazendo. Por que ele não estava chamando o init da voador? Quando eu coloco aqui, quando eu faço desse jeito, ele não inicializa o altitude máxima. Por quê? Vamos lá para o MRO dessa classe. Vou imprimir aqui o MRO dessa classe. Então, ele vai chamar o método da classe águia, depois o método da classe animal, depois o método da classe voador. Então, o único jeito dele chegar na init do voador é se a init do animal chamar o super. Então, se eu pôr um super aqui na init do animal, que não herda de ninguém, aí ele chega na init do voador. Tá vendo que o negócio é confuso? Então, a partir do momento que eu ponho um super aqui na init do animal, que é o segundo passo aqui no MRO de águia, aí ele passa a chamar o init do voador. Isso não é problema, não é, mas é. Você não tem problema porque... Não, cria problema. Você passou o argumento aqui onde não devia. Se eu pôr aqui de volta o cachorro, quando eu for chamar o cachorro, eu vou ter problema. Se eu tentar instanciar um cachorro aqui, deu problema. Por quê? Quando eu instanciei o cachorro, ele chamou o init da classe cachorro, o init da classe cachorro chamou o init da superclasse dele, que é animal, e a classe animal tentou chamar o init da super dele, só que a super dele é a classe objeto, e a classe objeto não leva nome como argumento. Tá? Então, assim, você cria um problema aqui. Você não tem como chegar na init do voador sem quebrar a classe animal. Então, por isso que a gente não encoraja o uso de herança múltipla quando você tem métodos com nomes conflitantes. O negócio fica confuso muito rápido. Tá? Uma coisa que aí o slide fala aqui, uma coisa que você pode usar para tentar minimizar esses problemas é o uso dessa sintaxe aqui. Vocês conhecem essa sintaxe? Asterisco, asterisco, qualquer coisa? Não? Isso aqui é uma ferramenta bem útil do Python. Tá? Vamos supor... eu vou apresentar primeiro só com um asterisco. Quando eu faço... Vou dar um print aqui por enquanto. Quando eu faço isso aqui, asterisco e um nome como parâmetro, eu estou dizendo aqui para o Python, você pode aceitar quantos argumentos você quiser. Se eu pôr um argumento, essa função aqui vai rodar com esse um argumento. Se eu pôr 2 argumentos, essa função vai rodar com 2 argumentos. Se eu pôr 3, 4, 5, 6... Quantos argumentos eu quiser colocar aqui, essa função vai rodar com esses quantos argumentos eu colocar aqui. Então, se eu for aqui para imprimir a soma disso, ou retornar a soma disso, né, que seria o mais correto. Não importa quantos argumentos eu dei aqui para a função, ele vai funcionar. Isso é chamado de um catch-all, é um pega-tudo, vamos assim dizer. Não importa quantos argumentos eu coloque aqui, ele vai pegar esses argumentos e vai pôr aqui dentro na forma de uma tupla. Tá? Não sei se vocês prestaram atenção nisso. Se eu imprimir o A aqui de novo, o A é uma tupla com todos os argumentos. Se eu trocar aqui a ordem, um 8 aqui no meio, um 10 aqui. Então, esses são os argumentos que eu passei para a minha função.
Então, esse asterisco aqui está dizendo para o Python que ele pode receber quantos argumentos ele quiser para essa função. Eu posso, inclusive, usar isso misturado com argumentos tradicionais. Por exemplo, se eu pôr aqui x e y, e o a, ele continua funcionando. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o primeiro argumento, pôr no x, o segundo argumento, pôr no y, e o que sobrar, ele vai pôr no a. Tá, agora aqui, ó, o x... Deixa eu separar esses dois, esse aqui em dois prints. Então, aqui o x pegou o valor 1, o y pegou o valor 8, e o resto dos argumentos foi para o a. Tranquilo? Deu para entender esse conceito aqui do asterisco? E aí eu vou dizer outra coisa, eu posso fazer o caminho inverso. Se eu chamar aqui lista, vai ser um list do range 10. Isso aqui vai pegar criar uma lista de 0 a 9. Da mesma forma que eu posso usar o asterisco para receber argumentos, quantos argumentos forem, e guardar eles numa sequência, numa tupla, eu posso usar uma sequência para passar os valores dela como argumentos. Então, se eu fizer isso aqui, ó, se eu chamar soma de asterisco lista, ele vai pegar essa lista aqui, pegar cada valor dela e põe em uma posição como um argumento da minha função. Então, a minha lista aqui, deixa eu imprimir a lista aqui primeiro, antes de chamar a função. Então, minha lista original era isso aqui, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quando eu fiz aqui asterisco lista, ele desempacotou essa lista. Essa é a expressão, é como ele chama. Ele desempacotou essa lista como argumentos. Então, ela passou a primeira posição da lista como primeiro argumento, a segunda posição da lista como segundo argumento, e assim por diante. Tá? Tranquilo? O uso de um asterisco. Última coisa que um asterisco serve. Um uso bem comum de um asterisco aí. Eu vou mudar aqui agora a funcionalidade da função. Agora eu quero que a minha função receba x e y, e eu quero ignorar o resto, eu quero descartar o resto. Vocês vão ver muito aí, se vocês começarem a olhar repositório de código Python na internet, algo desse jeito aqui. Isso aqui, basicamente, eu estou jogando fora os demais argumentos que eu tiver. Eu ponho um asterisco underscore, e aí, a partir de agora, minha função nunca vai dar erro, porque eu passei o número errado de argumentos. Ele só vai ignorar os argumentos seguintes. Então, aqui ele somou só as duas primeiras posições da lista, mesmo eu tendo passado 10 argumentos, ele pegou os 2 primeiros e ignorou o resto. Isso aqui é um uso bem comum, fazer asterisco underscore, quando você não quiser que a sua função dê erro quando você passa argumento demais. Certo. Essa aqui eu não vou nem tentar dar um exemplo prático. Eu vou chamar minha função. Beleza. Gostei desse exemplo aqui que ele deu. Tá? E aí eu coloquei asterisco, asterisco, e joguei isso numa variável que é wargs. Isso aqui é só um nome comum que a gente dá para esse tipo de coisa. Isso aqui podia ser qualquer coisa. Poderia ser B. Vamos chamar de B por enquanto, depois eu ponho o nome certo. Então, o que isso aqui faz? De maneira similar que o asterisco joga todos os argumentos posicionais em uma sequência, em uma tupla, o 2 asteriscos joga todos os argumentos de palavra-chave em um dicionário. Então, basicamente, a sintaxe do asterisco é essa. Inclusive, ele pode fazer o caminho contrário, que nem um asterisco. Péssimos nomes de variáveis, não usem esses nomes como exemplos do que são bons nomes de variáveis, mas eu estou usando para descrever conceitos abstratos. Então, é justificado os nomes ruins. Tá? Então, da mesma maneira que eu posso usar o asterisco para receber qualquer número de argumentos de palavra-chave e guardar eles no dicionário,
eu posso usar ele para desempacotar um dicionário em argumentos de palavras-chave. Então, esse dicionário aqui, ele está sendo passado. Então, se minha função fosse aqui, nome, idade, nome, idade. Isso aqui também funciona. Eu estou pegando esse dicionário e eu pego a chave do dicionário como nome do argumento e o valor como o valor daquele argumento. Então, ele está passando aqui, quando ele chama a minha função asterisco, meu dict, ele está pegando o valor aqui da posição nome e jogando no argumento nome, o valor aqui da posição idade jogando no argumento idade e o valor da cidade jogando no argumento cidade. Então, esse é o uso do asterisco e do um asterisco só. Alguma dúvida disso? Então, fechada a tangente, é uma coisa bem útil aqui de se usar em Python, quando você quer receber qualquer número de argumentos, e é uma coisa que pode ser útil quando você está lidando com esse tipo aqui de problema, tá? No lugar de fazer isso aqui dessa forma, que você define certinho quais os argumentos que estão sendo chamados, que estão sendo passados, você faz algo mais genérico aqui, você põe asterisco, QW, args, e aí passa eles aqui para frente, e só pega o que você quiser. Então, eu quero a raça, eu venho aqui, o QW args é um dicionário, eu venho aqui na chave raça, é para ele ter essa chave raça, e passo para frente todo o resto. Poderia fazer aqui na águia, aqui no voador, e aqui no nome. Isso aqui ainda não vai resolver nosso problema desse caso específico, infelizmente. Porque eu até poderia deixar isso aqui dessa maneira e esse código funcionaria. Ou não. A águia pega 1, mais 2 foram dados. Porque aí agora eu não é mais posicional, né? Agora é palavra-chave. Eu tenho que dar aqui que o nome é a águia. Nome e raça. Pode ser uma maneira de resolver esse problema usando o asterisco. Pelo menos eu fiz o código funcionar. Ainda está feio. Isso aqui está feio pra caramba, confuso pra caramba. Isso não é nada pythônico, esse exemplo aqui que eu dei. Mas foi meio que de propósito. É para dar um exemplo de por que herança múltipla tem que ser usada com muito cuidado. Em geral, o que você quer evitar em herança múltipla é isso aqui. É você ter o mesmo conflito de sobrescrita de método. Normalmente, o que te dá problema é conflito de sobrescrita de método. Se você tiver com um exemplo como esse aqui, que você não tem conflito de sobrescrita de método, aí tudo bem. Não tem problema, pode usar a herança múltipla sem nenhuma preocupação. Certo? Ok. Só conferir uma coisa aqui rapidinho. De novo, se você acha que precisa de herança múltipla, você provavelmente está errado. Se você sabe que você precisa, provavelmente você está certo. Tá? O último conceito da aula de hoje, aí a gente vai para o intervalo e volta para fazer algum exemplo prático, é o conceito de polimorfismo. Tá? A gente vai ver mais polimorfismo também quando a gente estiver vendo o padrão de projeto no final da aula, mas é um conceito bem importante. O que é o conceito de polimorfismo? O polimorfismo, ele permite, quando você cria classes com polimorfismo entre elas, acaba que você pode tratar objetos de classes diferentes como se fossem objetos de uma classe comum. O que isso quer dizer? Você cria métodos com a mesma interface. Se você define a interface, você tem
várias classes, que todas essas classes têm os mesmos métodos, você pode tratar os objetos dessa classe de intercambiáveis. Essa palavra ela vem do grego, é o poli de muitas e morfos de formas, e refere-se à capacidade de uma única função ou método trabalhar de maneira semelhante em diferentes tipos. E aí, como eu falei, ele é caracterizado quando duas ou mais classes distintas têm o mesmo método de mesmo nome, e eu iria até um passo além aqui do mesmo nome, tá? Ele tem o mesmo nome e aceita os mesmos argumentos, porque aí você pode usar eles intercambiáveis. De forma que uma função possa utilizar um objeto de qualquer uma das classes polimórficas, sem a necessidade de tratar de forma diferenciada conforme a classe do objeto. Então, basicamente é isso, é você criar uma interface única para várias classes, que você pode contar com aquela interface única. Então, você tem uma função que precisa fazer alguma coisa com objetos de várias classes, mas você não quer tratar, pôr lá dentro da função, se for instância de tal classe, faz isso, se for instância de tal classe, faz aquilo, se for instância de tal classe, faz aquilo outro. Você define uma interface comum para todo mundo e implementa essa interface em todas as classes. Exemplo. Vamos para o exemplo aqui. Então, eu tenho aqui a classe animal e eu tenho várias subclasses. O que essas subclasses todas têm em comum? Elas todas têm o método falar. Tá? Todas têm o método falar. E aí eu posso... Eu vou até mudar o nome disso aqui, porque eu vou estender um pouco esse código. Vou chamar ele só de som. Eu criei essa função som, que usa o método falar dessas classes. Então, mesmo gato, cão e vaca sendo objetos de classes diferentes, eles têm o mesmo método falar, que aceita os mesmos argumentos, e eu posso usar isso a meu favor. Então, você tem aqui, cada um ele só retorna o som daquele bicho, mas quando eu uso dentro da método som, como a interface aqui está padronizada, eu posso usar eu não preciso tratar aqui, eu não preciso pôr aqui um if, instance, sei lá, animal cão, animal gato, tá? Eu não preciso fazer isso aqui, porque a interface é padrão. Isso vai além, porque essas classes aqui, elas têm uma herança em comum. Essa interface delas, elas herdaram aqui de animal. Mas eu posso ter uma classe completamente diferente. Posso criar uma classe nova aqui, classe robô, que não é um animal. O robô não é um animal, mas o robô fala também. Def, falar self, retorno bip bop. Então, você vê aqui que animal som aceitava um animal como parâmetro, mas como a interface robô tem um polimorfismo como animal, som vai tratar robô da mesma maneira. Para o que diz respeito da função som, robô funciona da mesma maneira que animal. Então, meu robô, eu posso chamar aqui o som do meu robô. E a função vai funcionar do mesmo jeito, porque robô tem polimorfismo com animal no que diz respeito ao método falar. O polimorfismo, ele não necessariamente é completo, tá? Você pode ter métodos específicos, não precisa ser um polimorfismo em todos os métodos terem exatamente a mesma interface, mas você tem que ver se no que você está usando aqui, em geral, se você tem o polimorfismo ou não. Beleza? Deu para entender o conceito aí de polimorfismo? Aí isso aqui, já adiantando de novo, falando dos padrões de projeto, isso aqui é um spoiler, vamos assim dizer, do padrão de interface. Quando você cria uma interface em comum
você tem um polimorfismo. E com isso a gente acaba a teoria da aula de hoje. Vamos para o intervalo, um intervalozinho de 20 minutos, a gente volta 4h30, e aí a gente faz um exemplo prático aí no Colab, com esses conceitos que a gente viu na aula de hoje. Almir, tranquilo. Depois, se você quiser só assistir o exemplo, o código da parte, o vídeo do exemplo prático que a gente vai fazer no final, tentar fazer você mesmo, mas pode ir lá sim. Então, pessoal, até 4h30. Então, vamos dar continuidade aí com a nossa aula. Só um instante, pessoal. Então, vamos partir aí para uns exemplos práticos. Então, acho que a primeira coisa que a gente pode fazer é fazer o exercício 2. Eu vou até fazer esse um pouquinho mais rapidinho, porque vocês já fizeram. Só que aí fazer ele com o que a gente aprendeu na aula de hoje. Então, eu vou fazer além do que eu espero que vocês tenham feito durante para a atividade mesmo da semana 2, porque eu vou usar super e algumas coisas que vocês não sabiam ainda. Então, o exercício da semana era implementar essas classes aqui desse diagrama. Então, a gente tem esse sistema de gerenciamento de uma biblioteca, e aí eu acho que a gente pode começar pela classe item, porque todo mundo aqui ou herda dela ou depende dela de alguma maneira. Então, vamos começar aqui com a classe item. Classe item, vou aumentar um pouquinho aqui. Não gostei desse código que você gerou. Não. Então, a init da item, ela vai receber só o título, porque isso aqui não são coisas, esse disponível estudante, não é nada que você precise na inicialização. Você nunca inicia um item emprestado. Então, vai ser só o título, e aí o self.título igual a título, self.estudante, uma string vazia, e o self.nível é um true. Então, eu sempre inicializo aí um item sem estar emprestado, estando disponível. O que mais que a classe item tem? Ela vai ter o método emprestar e o método devolver. Então, self emprestar vai receber um estudante, e aí aqui, vamos lembrar de postpagens, né? Título vai ser uma string, esse método aqui item não vai retornar nada, o método emprestar também é uma string, ele vai retornar, eu sei que eu não... ele retorna um datetime, beleza. Então, a gente tem que importar aqui o datetime. Então, from datetime, import datetime, e eu vou usar o time delta também. Aí eu posso definir uma coisa aqui no início, que vai ser útil para a gente, criar uma constante, que seria a duração do empréstimo. E o que essa duração do empréstimo vai ser? Ela vai ser um time delta de 7 dias, por exemplo. Então, isso vai retornar um datetime. Aí, se o livro estiver disponível, eu guardo quem é o estudante que pegou, passo o disponível para false e retorno a data de devolução, que seria o now mais a duração do empréstimo. É isso. Eu recebo um estudante e retorno um datetime. Beleza. E aí vamos fazer o outro, que é o método devolver. Devolver vai receber o self e retornar, eu coloquei alguma coisa aqui, vai retornar um bool,
que provavelmente vai me dizer se o retorno funcionou corretamente ou não. Então, se o livro não estiver disponível, ou seja, eu só devolvo se o livro estiver emprestado, ou seja, ele não está disponível, eu apago o estudante, marco ele como disponível e retorno um verdadeiro para indicar que eu consegui devolver com sucesso, senão eu retorno um falso para marcar que eu não consegui devolver. Então, com isso, a classe item está implementada. Vamos agora para os itens específicos. Então, vamos fazer o catálogo primeiro. Vamos fazer o catálogo e depois a gente faz os itens específicos. Mas, o que a init do catálogo recebe? Tanto faz. Na verdade, o catálogo pode ser agora, pode ser no final, não faz muita diferença. Então, a init a gente pode já inicializar com a coleção de itens ou inicializar com a lista vazia. Eu preferi inicializar com a lista vazia. E aí a gente tem adicionar item, que vai receber um item, e adicionar um item à nossa lista de itens. Ô, professor, daqui para o fim do curso, a gente vai aprender a deixar esse código interativo para que eu possa, por exemplo, preencher essa lista vazia do catálogo? Mas você já sabe. Mas você fala interativo de criar uma interface gráfica? Seria isso? Não, de uma forma que roda no próprio Colab. Porque, por exemplo, eu estava testando, né, e dava para eu cadastrar facilmente o livro com título, só que eu não entendi como é que eu colocaria isso dentro do catálogo. Eu consegui, ou melhor, relacionar o item livro com a classe item para aí sim colocar dentro do catálogo. Não, se eu entendi, não tem nenhum mistério, não. É só no final você criou um livro lá. Eu ainda não tenho a classe livro aqui, mas vamos supor que eu tivesse. Eu criei um livro aqui qualquer. É só eu vir aqui, eu tenho o meu catálogo, é só cat.adicionar item livro. Isso aqui já funciona. Agora, você pode criar uma interface de usuário para isso, porque aqui realmente a gente está adicionando os livros em código. Aí o que seria essa interface que você teria que criar? Você teria que criar por exemplo, um loop while e imprimir na tela um menuzinho. Digite uma opção, adicionar um livro, mas isso vocês já devem ter feito coisa parecida no módulo passado. Sim, entendi agora a ideia. Valeu, professor. E aí, a gente não vai estudar nenhum tipo de interface gráfica, tá? Interface gráfica é um negócio bem complexo, a gente não vai estudar nenhum, mas uma coisa que vocês podem estudar fácil por conta própria depois é, por exemplo, como criar interface web. Você cria um código Python usando, por exemplo, Flask. Deixa eu pôr aqui no chat. Você usa essa biblioteca aí, você cria um código no Python, e aí o Flask ele vai criar um servidor que você pode ir lá com o navegador da internet e acessar o endereço desse servidor e interagir com ele pela interface web. É bem mais fácil do que criar uma interface gráfica, por exemplo. Tá, beleza. Aí agora a gente tem que implementar aqui as quatro classes dos tipos específicos de item. Então, vamos começar com livro. E aí livro vai herdar de item. O que livro vai receber na inicialização dele? O self, o título, que é um string. O que mais que a gente tem aqui? O autor, assunto, data de publicação, autor, assunto, também é um string, data de publicação, e o ISBN. É isso que eu pedi. O ISBN é um string que retorna nome. Deixa eu dar esse exemplo de novo, porque aquele exemplo ali estava bom. Beleza.
Então, essa é a init do livro. Tá vendo essa linha vertical aqui, ó? Que o Colab coloca? Alguém sabe o que essa linha significa? Mais de 80 caracteres. Mais de 80 caracteres. Como que a gente arruma isso aqui? Quando isso for uma chamada de função, o jeito de você não passar de 80 caracteres é quebrando os atributos um em cada linha. Então, você dá um enter aqui na hora que você abre o parêntese, e aí desce, põe aqui um atributo por linha, e fecha aqui embaixo com o fechamento. E aí você não passa dos 80 caracteres. O Colab te avisa que você está passando de 80 caracteres. Vamos fazer a mesma coisa para os demais. Então, qual que era o próximo? Era o CD. Selfie, o que a gente vai ter aqui no CD? Artista, gênero, número de faixas e nome faixas. Artista, também é uma string. Gênero, também é uma string. N faixas, vai ser um inteiro. E o nome das faixas, nome faixas. Aí vai ser, eu vou usar a sintaxe nova. Então, vai ser um list de strings, e isso não vai me retornar nada. Então, feito para o CD. Professor, não era para pular 2 linhas a cada classe? Era. Bem atento. 2 linhas entre cada classe. E o que mais que está faltando aqui nesse meu código? Que eu não estou fazendo, que eu disse que na aula passada que era para fazer sempre. Eu tenho que receber o título, né, também. Pularam entre a classe e a definição de função? Oi? Pularam uma linha entre a classe e a definição de uma função? Não. O número de indentação? De indentação? Falta comentar. Docstring. Tá faltando docstring aqui nessas classes, tá? Quando vocês forem fazer coisa desse tipo aqui, eu espero que tenha as docstrings. Assunto, diretor e gênero. Ô, professor, em CD o senhor colocou def item? É init. Foi erro mesmo, falta de atenção. DVD. E por último, revista, eu tenho edição, assunto e data de publicação. Edição eu coloquei como inteiro. Edição, assunto, data de publicação. E feita todas as nossas classes. Agora, o que a gente tem que fazer? Terminou de escrever classe, o que você faz com o seu código? Primeira coisa? Testar. Então, vamos lá. Vamos pôr umas coisas aqui. Vamos criar um catálogo. É mais que a gente pode pôr aqui. Uma revista, vamos pôr um CD. Para esse tipo de coisa aqui, IA é perfeita. Termina de preencher o CD para mim, porque está com erro no código. Tá tudo bem, vai com essa lista incompleta de adicionar item. Então, eu tenho aqui no meu catálogo um livro, um DVD, uma revista e um CD. Eu posso, por exemplo, pegar aqui catálogo.item. Não, catálogo itens, vamos pegar o 2, pronto, emprestar. Ok, vamos fazer esse exemplo aqui dele mesmo. Dar um print em cada um desses. Eu vou emprestar um. E aí vou tentar devolver um certo e um errado. Tentar devolver um e depois o 0. Então, emprestou aqui, a data de devolução é dia 13/9, ou seja, daqui a uma semana. Essa hora aqui está um pouquinho para frente, porque a hora padrão do Colab é a hora UTC, então ele está 19h51 UTC, que é a hora de agora. Tentei devolver o item 1, não consegui, porque ele não foi emprestado. Tentei devolver o item 0, consegui, porque ele foi emprestado. Então, essa aqui é o exemplo
é um exemplo aí de solução do exercício da semana 2, usando algumas coisas mais sofisticadas do que o que vocês tinham. Por exemplo, eu usei aqui o super. Você vê que nenhum deles eu defini o título no próprio init, todos eu chamei o super, porque o super aqui do item já define o título, o estudante, se o item está disponível ou não. Alguma dúvida aqui desse exemplo? Ou só uns comentários básicos aqui. Pronto, tá mais bem comentado. Ainda está faltando docstrings aqui nas classes, mas pelo menos a parte aqui de baixo está com uma quantidade razoável de comentários. Certo? Agora eu tenho um outro exercício, que aí eu vou deixar mais para vocês fazerem. Eu posso até ir fazendo aqui, mas eu quero que vocês vão fazendo junto, que é esse aqui, eu vou mandar no chat. Eu mandei aí no chat e vou pôr aqui no Colab também. Então... Professor, só uma dúvida. Eu li aí o exercício e o pi vai precisar... o pi não precisa... eu li perímetro da área, meu Deus do céu. Mas você precisa do pi ainda para calcular a área. Só que você tem duas opções. Você pode começar seu código aqui definindo ele na mão, ou você pode usar o np.pi. Tem as duas opções, ou no Py ou Math, os dois. Eu acho que o Math tem o pi também. Tá? Então, implemente uma classe chamada forma geométrica, que tem o método área, retorna 0 por padrão. Em seguida, crie duas subclasses, retângulo e círculo. Cada subclasse deve sobrescrever o método área para calcular a área correta com base em suas propriedades. Então, um exercício bem simplesinho. Esse eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uns 15 minutos, e aí quem for terminando ele pode me mandar a solução ou pelo WhatsApp ou pelo chat aqui do Meet. Esse eu não vou fazer junto com vocês, não. Esse é muito simplesinho. Deixar vocês fazerem. João, só fica esperto com o padrão de nome, o padrão de escrita para o nome de classe, tá? Usa o camel case lá, que é a primeira letra maiúscula e as palavras emendadas com a primeira letra de cada palavra maiúscula. Você está usando o mesmo padrão de nome para o nome das classes e para o nome das outras coisas. Vou dar mais 5 minutinhos aí, se tiver mais alguém fazendo, para terminar. Pode falar, Gustavo. Qual é o seu WhatsApp? Eu estou lá no grupo do módulo 2, um DDD 61 no grupo. Acho que eu vou ser o único 61 lá no grupo de vocês. Mas pode me mandar pelo chat aqui também, se quiser. Gustavo, não é para retornar a área no init, é para ter um método separado. Acho que posso mostrar aqui o meu, e aí a gente discute. Então, esse é o meu código, se vocês quiserem dar uma olhada. Na classe forma geométrica, eu só retorno 0 quando eu peço a área, eu nem coloquei init na forma geométrica, não está errado colocar init na forma geométrica, eu só achei que não é necessário, então eu não coloquei, só coloquei o método área, porque o enunciado da questão explicitamente pede esse método, senão eu acho que nem isso eu teria colocado. Mas é comum fazer isso, você colocar um método que não faz nada só para definir a interface. E aí, a classe círculo, a init dela guarda o raio, e a área faz o cálculo da área e retorna, raio quadrado vezes π. O método retângulo, que pega a largura e a altura e guarda como atributo, e o método área retorna os dois multiplicados. E os testes. Lembrem sempre de colocar teste no código de vocês. Tá? Alguns comentários que eu estou vendo algumas pessoas fazerem. Primeira coisa, cuidado com os espaçamentos, tá?
Lembrem sempre de deixar 2 espaços entre classes, um espaço entre métodos. Ele corta mesmo, se for o código um pouquinho maior, ele corta. O exercício bem claro aqui pediu para criar o método área, tá? É o método área que retorna a área. Então, não coloquem o return no init, que não é no init, é no área. Eu vi que alguns de vocês colocou o return dentro do init. Eu nem declarei. Você vê aqui no meu exemplo, eu nem declarei. Eu só importei o NumPy e coloquei ele aqui, usei direto aqui. Mas se você quiser declarar, você pode fazer assim, ó. Põe uma constante aqui e copia ele do NumPy ou coloca o valor dele aqui na mão. Alguém quiser conferir aí se a IA pegou o pi certo. Agora vamos lá, beleza. Eu acho que todo mundo... Tem alguém que ainda está fazendo o código? Ou a gente pode dar continuidade? Já foi mais de 15 minutos. Se alguém ainda está fazendo, depois termina. Agora eu tenho uma pergunta. Eu quero agora criar a classe quadrado e ter a área do quadrado. Como que vocês fariam essa classe quadrado? Pode falar, João. Eu criaria a classe quadrado e usaria o init só precisando do lado, por conta que a altura e largura dele é igual. E se precisasse da área como método, eu só colocaria ele ao quadrado. Tá, existe uma maneira de eu fazer o quadrado sem precisar declarar o método área. Alguém sabe me dizer como? Tem como fazer o quadrado ele receber herança do retângulo, talvez? Tem como fazer o quadrado recebendo herança. As larguras são iguais ao lado, é isso? Isso, exatamente. Entendi. Então, por exemplo, se eu quiser criar aqui um quadrado, eu posso herdar do retângulo. E aí, na init dele, eu vou herdar só o lado. E aqui, quando eu chamar a super dele, que vai ser o init do retângulo, eu passo lá do lado. Eu não preciso implementar mais nada para o quadrado. O quadrado está todo implementado, porque o quadrado é uma especialização de um retângulo. E funcionou aí meu quadrado só dessa forma. A única coisa que eu fiz o quadrado é um retângulo que a largura e a altura são iguais e é o lado. Então, foi isso que eu escrevi aqui. O quadrado é um retângulo que largura e altura é lado a lado. Certo? Alguma dúvida desse exercício? Vamos fazer mais um e aí eu libero vocês. Deixa eu pegar aqui, cadê? A segunda parte, se ele corta, pronto. Aí, deixa eu colocar aqui no... Então, cria uma classe veículo, possui o método mover, retorna string veículo está movendo, excluída 2 classes carro e barco, que herdam de veículo. Em seguida, veículo anfíbio que herda de ambas as classes. O carro tem que ter o método dirigir, o barco tem que ter o método navegar, e o veículo anfíbio tem que ter os dois, dirigir e navegar. E aí, quero ver como é que vocês vão fazer essa implementação. De novo, eu vou deixar para vocês fazerem sozinhos. E aí, quem terminar, está liberado. Não vai ter mais nada depois disso na aula, não. Ô, professor, quando a gente pôr os 2 métodos na classe veículo anfíbio, a gente vai printar veículo anfíbio está dirigindo e veículo anfíbio está navegando, é isso? Desculpa, eu estava falando aqui com o microfone fechado. Se você quiser fazer assim, pode. Eu estou deixando essa questão bem aberta mesmo, que eu quero ver como que vocês vão fazer. Valeu, então, professor. Sofia, essa é a ideia mesmo. Só faltou colocar a tipagem, essas coisas, mas em geral esse seu código tá na ideia certa. Obrigada. Nath e Arthur, eu dei uma olhadinha aqui no código de vocês, parece que está tudo certo, a ideia é essa mesmo. Para o pessoal que ainda está aqui, eu vou mostrar o código que eu escrevi e vou liberar vocês, aí se mais alguém tiver alguma outra dúvida,
pode me mandar depois pelo WhatsApp ou pelo Classroom. Então, o código que eu escrevi para esse exercício foi esse aqui. E aí, várias pessoas fizeram uma coisa parecida com o que eu fiz, que foi dar o atributo nome. Porque aí você pode... Eu coloquei o meu atributo nome específico para cada classe, mas vocês colocaram geral em veículo, várias pessoas colocaram geral em veículo na init do veículo. Funciona também, na verdade, é uma implementação até melhor do que o que eu fiz, porque você pode dar um nome qualquer. E aí aqui no dirigir, navegar, no carro e no barco, eu uso o nome para dizer quem que está dirigindo, quem que está navegando. E o veículo anfíbio aqui, no meu caso, como eu implementei, eu só inicializei ele com outro nome. E aí, testando, dá o veículo anfíbio está dirigindo, o veículo anfíbio está navegando. Então, uma maneira de implementar esse exercício aqui, tem várias maneiras possíveis de implementar. Quem realmente fez alguma coisa de fato errada, eu estou falando pessoalmente para todo mundo o que consertar. Então, pessoal, é isso. Até semana que vem. Bom fim de semana para... pode falar, Cauã. Ô, professor, depois que o senhor parar a gravação, o senhor poderia deixar o meu? Você mandou por onde? Eu vou mandar agora, ele em 2 partes. Tá. Não, posso esperar ele sim. Eu vou parar a gravação aqui, mas posso olhar sim o seu. Para o pessoal que já terminou, até semana que vem, bom fim de semana aí para todo mundo. E quem quiser que eu olhe o código de vocês, pode continuar aqui, que eu só me avisar que eu fico esperando para corrigir.